Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tá tudo bem também. Bom, vocês sempre me perguntam quais ferramentas eu utilizo para identificar oportunidades no mercado financeiro, não só aqui no Brasil, mas também no mercado internacional. E antes de mostrar essas ferramentas, eu quero fazer uma reflexão aqui com você rapidamente. Dê uma olhada nessas notícias que eu separei aqui. Real é a segunda pior moeda da América Latina entre 2020 e 2024. A desvalorização está a par com o peso argentino, que acumulou retorno negativo de 20,47% ante a moeda norte-americana. Temos aqui outra. Real é a pior moeda do mundo neste ano, isso referente a 2024. A moeda brasileira registra queda de mais de 20% no acumulado do ano, em meio ao receio fiscal e por sinalizações do FED. Temos aqui uma outra. Real tem a maior desvalorização de 2024 e pior desempenho desde 2020, mostra análise. Por que eu mostrei isso daqui? Para você entender que se você tem somente patrimônio em real, você, querendo ou não, está ficando mais pobre. Olhando aqui, por exemplo, você consegue ver a cotação do dólar contra o real ao longo do tempo, né? Então a gente puxa aqui desde 1994, por exemplo, quando colocou-se a paridade de 1 para 1. Então você tem um crescimento aqui, né, basicamente. Depois você tem uma queda, mas no longo prazo o dólar sempre se valorizou frente ao real. Então, para você que não tem patrimônio nenhum dolarizado, você está sim ficando mais pobre. Você precisa começar a pensar na possibilidade de dolarizar pelo menos parte do seu patrimônio. Eu não digo todo o seu patrimônio, porque se você vive em reais, é interessante que você tenha renda em reais, vinda de investimentos também, mas pelo menos uma grande parte em dólar, em ativos dolarizados. Agora eu quero que você faça comigo aqui uma outra reflexão, nesse caso a respeito de investimentos. Vamos colocar aqui o CDI, esse daqui é o site maisretorno.com, aqui dá para fazer algumas simulações bem interessantes de rentabilidades. Então aqui a gente tem a rentabilidade do CDI. Agora vamos colocar aqui o IPCA. Em um ano, o CDI foi de 11% e o IPCA de 5,08%. Beleza. Agora vamos colocar aqui o ano de 2024, né? Um período personalizado. Então a gente coloca aqui no calendário 1º de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024. Aplicar. Temos aqui o retorno do CDI abaixo de 11%, né, em 10,83%, e o IPCA em 4,81%. Agora vamos colocar aqui o S&P 500. Para você que não conhece o S&P 500, ele é um dos principais índices do mercado norte-americano, que engloba ali as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E aqui você consegue ver que o retorno do S&P no ano de 2024 foi de 56,99%, um retorno quase 6 vezes superior ao CDI e mais do que 10 vezes o retorno do IPCA. Vamos pegar um outro índice norte-americano, nesse caso vai ser um ETF, o QQQ, que replica o índice Nasdaq 100. O Nasdaq 100 engloba as 100 maiores empresas do setor de tecnologia, e aí nós temos aqui uma rentabilidade um pouco menor. Nesse caso foi de 26,99%. E ainda assim, esse índice teve um retorno aqui de quase 3 vezes o retorno do CDI e maior também do que o retorno do IPCA, obviamente. Agora vamos pegar alguns índices brasileiros, né? BOVA11, que basicamente são as empresas mais líquidas da nossa bolsa de valores, né? Então é o índice da nossa bolsa. E aqui nós temos o índice da nossa bolsa abaixo do IPCA, abaixo do CDI, né? Não é um bom índice para se investir. Vamos pegar aqui o índice de fundos imobiliários. Vamos pegar o XFIX 11, que é um ETF que replica o índice IFIX. Então nós temos renda fixa brasileira, ações, fundos imobiliários brasileiros e 2 índices do mercado norte-americano, né? E a bolsa brasileira, tanto os fundos imobiliários quanto as ações, ficaram aqui bem abaixo do CDI. O CDI ficou aqui na casa dos 10, alguma coisa. Nós tivemos aqui o QQQ, que replica o Nasdaq 100, com uma rentabilidade de quase 30% em 2024, e aqui o S&P 500 ficando com uma rentabilidade de mais de 50% em 2024. Puxando o prazo de 5 anos, a gente consegue ver um histórico um pouquinho maior, né? Onde esses índices entregaram aqui acima de 60%, 70%, enquanto o CDI ficou abaixo e o BOVA11 e o IFIX bem abaixo também. E agora eu vou te mostrar as ferramentas que eu particularmente utilizo para identificar as oportunidades no mercado financeiro norte-americano, né, para fazer os meus investimentos em dólar. Aqui nós estamos na XStation, que é a plataforma da XTB, que é uma das maiores corretoras do mundo. Basicamente aqui nós temos algumas coisas, né, eu vou mostrar aqui detalhadamente. Então aqui do lado esquerdo você tem esse HOT, que seriam os ativos mais populares, os mais negociados, e aí você tem vários aqui, né. Você tem aqui essa parte de sentimento, né, então qual é o sentimento das pessoas com relação a certos ativos, se é de compra ou se é de venda, né? Então você consegue ver isso daqui também. Isso é interessante porque aí identifica se um ativo está sendo mais vendido do que comprado ou mais comprado do que vendido. Nesse caso aqui, boa parte está
com mais compra do que venda. Temos aqui na parte de Forex, eu não vou entrar nesses detalhes, temos aqui a parte de índices. Aí você tem os índices americanos, na Ásia, tem aqui na Europa também. Temos aqui uma aba de commodities, isso daqui é bem interessante, né? Então a gente tem uma divisão aqui por agricultura, tem energia, né? Então você tem gasolina e tal, tem várias coisas. Tem aqui metais industriais, tem metais preciosos, né? Tem o ouro aqui, tem prata, então tem várias coisas aqui, meio que tudo isso está subindo, né? Temos aqui outros aqui também e temos pecuária, né? Então isso daqui são commodities. Temos aqui uma guia de ações, que seriam as stocks, e aqui você pode selecionar, por exemplo, ações americanas. Então você vem aqui, pode selecionar as ações americanas ou pesquisar ali em cima, né? Eu vou procurar aqui uma, por exemplo, uma ação bem conhecida que você com certeza vai conhecer. Temos aqui Nvidia, clicando aqui em cima, você tem ele aqui, né? Então, clicando aqui, por exemplo, nesse abrir gráfico, você vai abrir essa parte do gráfico. Voltando aqui com o mouse, você consegue ver o gráfico de longo prazo. Nesse momento, está com uma correção aqui de uma alta, né? Isso foi no período mais recente aqui. Aqui são algumas ferramentas que você pode usar. Eu utilizei apenas linha de tendência, né? Mas tem média móvel, tem várias coisas que você poderia utilizar aqui também. Aqui nós temos a parte de ETF. Então, clicando aqui em ETF, você teria o ETF do S&P 500, por exemplo, teriam outros ETFs aqui, né? Agora mostrando aqui em cima, né, você tem essa parte de gráficos, onde você pode interagir com o gráfico e tal, fazer várias coisas. Tem essa parte aqui de notícias, onde você tem as notícias sobre o mercado financeiro. Você pode filtrar aqui, né, pesquisar alguma coisa, ou filtrar por Forex, índices, matérias-primas, ações. Aí eu quero notícias sobre ações, então tá aqui. Tem ações da Tesla, despencam mais de 12%, a avaliação se torna atrativa. Então tem várias coisas aqui sobre ações. Tem a parte de calendário econômico, né? Então aqui você tem várias coisas, vários acontecimentos relevantes aí no mercado financeiro. E aí você tem de hoje, de ontem, amanhã, essa semana, próxima semana. Pode selecionar aqui o país, né? Eu poderia colocar, por exemplo, somente os Estados Unidos, né? Então venho aqui, coloco Estados Unidos. Pronto, nós temos aqui dois acontecimentos. Temos aqui a parte de análise de mercado, que isso daqui é bem interessante, né? Tem o Stock Scanner, que seria basicamente um filtro semelhante ao que acontece hoje nos sites de ações brasileiros, onde você coloca algumas premissas ali e consegue filtrar as ações. Mas no mercado norte-americano, por exemplo, você tem muito mais opções. Vindo aqui, já está selecionada a opção de United States, que seriam os Estados Unidos, ou poderia estar aqui em todos os países, né? Eu prefiro deixar apenas onde eu quero investir de fato. Então já está aqui. Coloco aqui, por exemplo, um filtro, né? Eu poderia deixar todas as indústrias ou algum específico, como por exemplo banks, que seriam os bancos. Então deixo aqui banks, pronto. Aí tem aqui um outro selecionado também. Eu vou tirar esse outro e vou deixar somente a parte de bancos, né? Então poderia escolher capitalização de mercado, que seria o tamanho da empresa, basicamente. Tem outros indicadores aqui de ROI, que seria um indicador de retorno, um ROI superior a 10%, por exemplo, um dividend yield de pelo menos aí uns 3%, porque lá fora o dividend yield tende a ser menor do que aqui no Brasil, por ser um país emergente, e lá, por ser um país desenvolvido, acaba pagando menos. E aí nós temos aqui alguns bancos que entrariam nesse filtro bem aleatório que eu fiz aqui. E tem uma outra parte aqui que é interessante, que é essa guia aqui de heatmap, onde basicamente nós conseguimos ver várias coisas aqui, né? Aqui está no mercado de Forex, eu não quero Forex, eu quero o mercado de ações mesmo, então a gente consegue ver, nesse momento o mercado está fechado, então não aparece aqui. Mas se nós pegarmos aqui o mercado europeu, por exemplo, ele já mostra, né? Nvidia, então tem várias ações aqui que já estão registrando queda ou estão com alguma alta, né? Então mostra todos esses ativos, isso é bem interessante aqui. E aí pegando aqui o mercado dos Estados Unidos, nesse momento o mercado está fechado, não está aparecendo nada, então isso é bem interessante. Tem uma guia de educação também, onde você pode assistir os vídeos, aprender a mexer aqui na plataforma, tem várias coisas, aprender sobre REITs, que são os fundos imobiliários norte-americanos, tem várias coisas aqui, indicadores, tem tutoriais, então realmente vale a pena ver esses tutoriais, ver esses vídeos educativos aqui. E aqui eu tenho o histórico da minha conta. E essas são algumas ferramentas que eu utilizo para encontrar oportunidades no mercado fora do Brasil. Inclusive, se você quiser abrir uma conta demo, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, ele foi mais um tutorial, foi um vídeo mais informativo aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.